Então, olá a todos, sejam muito bem-vindos uma vez mais aqui à edição semanal no canal Cuidar Mais Saúde. É sempre um gosto estar com vocês, como sabem. Hoje vamos abordar aqui um tema que está relacionado com o sódio. O que é isso, o sódio? É um elemento químico que é bastante usado no nosso organismo e é fundamental para a vida, tanto na nossa como de qualquer ser vivo, não é? Portanto, o sódio é um elemento químico que é usado em diversas questões, em diversos processos metabólicos no nosso organismo. Hoje vamos falar essencialmente aqui dos malefícios, dos sinais, dos sintomas, dos problemas que podem realmente advir da falta de algum sódio baixo no nosso organismo. Fiquem então desse lado e vamos então falar um bocadinho sobre o sódio e, neste caso, a hiponatremia, que é a baixa de sódio no organismo. Até já! Então, olá a todos, muito bem-vindos novamente aqui à edição semanal no canal Cuidar Mais Saúde. Como sabem, hoje vamos falar aqui um bocadinho sobre a hiponatremia. A hiponatremia não é mais do que hipo, baixo, não é? Algo que é baixo. A natremia está relacionada aqui com o sódio, portanto, uma baixa de sódio. E a baixa de sódio é algo que, quando atinge determinados valores assim muito acentuados, pode ter repercussões na nossa vida, no nosso dia-a-dia, não é? Ter alguns sinais, alguns sintomas, algo que poderá afetar e muitas vezes até a pessoa ficar desorientada, a pessoa ficar com queimbras. Portanto, alguns dos sinais e sintomas que diferem um pouco quando há o sódio, existe sódio muito elevado ou quando o sódio está muito baixo. Portanto, há alguns sinais e sintomas que nos podem apontar para este caminho. Portanto, no desempenho das minhas funções é algo dito normal. Termos aqui análises de rotina em pessoas com quem eu lido, que são pessoas normalmente são doentes de idades mais avançadas e principalmente essa faixa etária, portanto o foco nessas pessoas com idades mais elevadas, normalmente são essas pessoas que também acabam por sofrer mais da hiponatremia, que é esta baixa de sódio, ok? Depois temos outros eletrólitos, outros minerais que também acabam por ser muito importantes, como o cloro, como o potássio, e que também a baixa ou a alta dos mesmos pode levar também a alterações até comportamentais, como o sódio, não é? E que uma pessoa leiga no assunto jamais irá pensar que tem a ver apenas com algum mineral que está mais em baixo no sangue ou está mais alto. Portanto, normalmente associa aquela pessoa tem problemas mentais, ou tem Alzheimer, ou tem demência, tem alguma coisa que não está bem, não é? E às vezes é uma coisa que normalmente é simples também de tratar, e essa coisa não é mais do que, por exemplo, uma hiponatremia. Portanto, isso pode acontecer perfeitamente. A hiponatremia, então, o que é isso? É realmente essa baixa de sódio para valores que tem a ver com a redução de concentração, ok? A concentração o quê? Concentração plasmática, ou seja, no nosso plasma. O plasma é um dos constituintes do nosso sangue, ok? Portanto, o plasma é um dos constituintes do nosso conteúdo que circula nas nossas veias, nas nossas artérias, né? Deixem passar o termo, é como se fosse quase água, portanto, dentro dessa água, para se perceber, desse líquido, existem inúmeros elementos, portanto, alguns glóbulos vermelhos, existem as plaquetas, existem as nossas defesas, existem, com certeza, também outros os nutrientes que circulam também, portanto, existe aqui uma panóplia de elementos figurados do sangue, denomina-se por elementos figurados do sangue, não é? Que acabam por circular então para o nosso organismo e as nossas células, não é? Vão aproveitar por meio de hormonas e outros elementos químicos que acabam por ser uns mensageiros dessas mesmas substâncias que acabam por levar essas substâncias para dentro das células para então haver aqui, como se fosse uma fábrica, o seu processamento, ok? Portanto, a hiponatremia não é mais do que essa baixa de sódio desse elemento, desse mineral, desse eletrólito no sangue. Normalmente fazemos análises e uma das análises que é feita, normalmente são análises ao potássio, aos níveis de potássio, aos níveis de sódio, aos níveis de cloro no nosso sangue, que vão entrar aqui em imensas reações no nosso metabolismo, reações químicas, né?
vão desempenhar aqui algo fundamental para que haja um normal metabolismo do nosso organismo. As causas podem ser variadas, não é? Uma das causas para esta baixa mesmo de sódio pode ser a pessoa ter, por exemplo, uma gastrite, uma gastroenterite. Uma gastrite é realmente a inflamação do nosso estômago e uma enterite é a inflamação a nível intestinal. Portanto, normalmente origina o quê? Intestinal, diarreias e quando temos uma gastrite há um espessamento também da parede do estômago, que é uma inflamação desse mesmo estômago, e às vezes quando pomos alguma coisa no estômago vem tudo para cá fora por vómitos, não é? Através dos vómitos. Há um problema, é que quando temos vómitos e diarreias, e principalmente aqui diarreias abundantes ou vómitos abundantes, há também perda destes mesmos eletrólitos. Estes eletrólitos acabam por ser perdidos, e quando falamos de eletrólitos falamos do sódio, que é o que nos interessa para hoje, ok? Mais à frente poderemos abordar outro tipo de eletrólitos, mas vamos focar no sódio. O sódio então perde-se e é uma das causas, por exemplo, através do vómito, através das diarreias, através até de diuréticos. Portanto, há pessoas que existem vários fármacos, não é, que são usados, por exemplo, para a insuficiência cardíaca, para problemas renais, doença renal crónica ou aguda, somente crónica. E esses medicamentos, esses fármacos, ajudam a que haja aqui uma eliminação de líquidos. E porquê? Porque as pessoas que têm insuficiência cardíaca têm dificuldade em fazer circular os líquidos no organismo, não é? E temos que ajudar aqui a que haja aqui um elemento extra para fazer com que essa eliminação seja mais eficaz. E que elemento é esse? Usamos furosemidas. E as furosemidas têm um problema nesse sentido, que é acabam por não poupar muito alguns eletrólitos, né? Acabam por os eletrólitos saírem e vão embora também com a própria urina. E às vezes usamos aqui outro tipo de medicamentos, como a espironolactona. A espironolactona é um medicamento que é usado muito para poupar alguns eletrólitos, entre eles o potássio, por exemplo. A furosemida, ao contrário, normalmente não poupa muito esse tipo de eletrólito, mas focamos no sódio. Estes elementos, que são os diuréticos, são elementos que ajudam a drenar os líquidos, visto que o coração dessas pessoas, no caso de insuficiências cardíacas, não funciona como deveria funcionar, não é? E o que é que vai acontecer? Inchaços nas pernas, dificuldade em respirar. Porquê? Porque os líquidos vão se acumulando na pequena circulação, que é a circulação que vai ao pulmão e ao coração, e o que vai acontecer é que a pessoa, literalmente, se nada for feito, vai morrer afogada. Portanto, vai haver aqui um edema agudo do pulmão, que é uma emergência médica, e se nada for feito, é a morte certa para a pessoa, com certeza. Portanto, estes fármacos ajudam em determinadas situações, mas acabam por ter os seus efeitos secundários, e um deles é realmente baixar o sódio, se não houver controle de forma significativa, mas por norma, se as pessoas tiverem um seguimento do seu médico assistente, vai havendo aqui um equilíbrio e uma assistência mais assídua que evita este tipo de situações, como é óbvio, não é? Portanto, o uso de diuréticos é um dos fatores que pode levar aqui, realmente, uma das causas à baixa de sódio. A diarreia, a insuficiência cardíaca, também, não é? Porque depois também vai haver aqui, na insuficiência cardíaca, alterações a nível de concentração também do sódio no sangue, e a doença hepática, porque o fígado é um filtro, não é? Nós temos uma hormona, que é uma hormona antidiurética. Essa hormona acaba por ajudar a controlar os níveis de líquidos que existem no nosso organismo, não é? Quando essa hormona, existe aqui algum tipo de disfunção da mesma, existe também um descontrole nessa mesma retenção ou não dos líquidos. E depois vai afetar com certeza também os níveis plasmáticos de sódio. E isso tudo acaba por afetar. Isto são as causas, ok? Temos também outras causas. E essas outras causas apontam-nos aqui, normalmente, para doenças que existem, como por exemplo a doença de Addison. É uma doença que está relacionada com as nossas glândulas que temos por cima dos nossos rins. E essas glândulas são denominadas por suprarrenais. Essas glândulas são responsáveis, por exemplo, para a produção da adrenalina ou epinefrina, mais conhecida no Brasil como epinefrina. Havendo um bloqueio do intestino delgado, pode haver aqui também uma disfunção no controle do sódio. O sódio pode levar então à hiponatrémia também, porque também o intestino delgado é onde, não se esqueçam, o intestino delgado é onde acontece a maior parte da absorção dos nutrientes do nosso organismo.
as gorduras são emulsionadas lá, ou seja, o que é isso? Emulsionar gorduras é as gorduras que são insolúveis, normalmente, pomos um azeite na água e o azeite fica a boiar, não é? Todos sabemos isto. Mas, passando pelos sucos pancreáticos, entre outros, há então o emulsionar dessas gorduras, que é a gordura torna-se solúvel e é absorvida mais facilmente pelos nossos intestino delgado, ok? Se divide em 3 segmentos, são eles o primeiro segmento, que é o duodeno, temos depois o jejum e temos o ileão, que são 3 segmentos, cada um com os seus comprimentos, não é? Que também não são iguais. Portanto, é lá que é feita, no intestino delgado, a maior parte da absorção dos nutrientes esses que são como uma gasolina ou gasóleo num carro, não é? Que nos fazem viver, não é? Que são responsáveis ajudar no nosso metabolismo, não é? É o produto para o nosso metabolismo, normal metabolismo. Temos também alguns distúrbios cerebrais que às vezes podem levar, como tumores, etc., também a hiponatrémia. Porquê? Por exemplo, o exemplo que eu dei há pouco, nós temos algumas glândulas, temos o hipotálamo, que controla a hipófise, né? Envia determinadas hormonas para uma glândula que existe no nosso cérebro, envia determinadas hormonas para outra glândula que é a hipófise, que é muito importante também, não só nesta questão de controlo também do metabolismo, mas também direcionado, por exemplo, para a menstruação, por exemplo, mais para a saúde da mulher. Também acaba por afetar muito esta situação e essa mesma glândula, que é realmente aqui a hipófise, encontra-se na célula turca, portanto, que é uma zona no nosso crânio. O que acontece? Pode haver aqui distúrbios cerebrais, como uma lesão na cabeça sangrante, por exemplo, um acidente vascular cerebral, infecções ou tumores. Pode haver aqui realmente uma alteração nos níveis do sódio provocados por patologias como estas, portanto, neurológicas, e podem levar realmente aqui estas alterações. Pode haver também aqui queimaduras graves que podem levar também aqui a baixa de sódio no organismo, alterações no sódio e um consumo de excesso de água. É óbvio que também pode haver uma diluição em demasia, não é? E levar também a uma baixa aqui de sódio no organismo, e isso também vai ser um problema. Alguns medicamentos também, como por exemplo os barbitúricos, por exemplo, os carbamazepina, que são medicamentos que são antipsicóticos e medicamentos do foro mental, não é? Também são mais comuns, e até aqui alguns opioides podem levar também aqui a alterações dos níveis do sódio no organismo, ok? O hipotiroidismo, que é realmente aqui uma tiroide que não produz as hormonas, especialmente a T3 e a T4, são as principais hormonas produzidas pela tiroide, que não as produz na quantidade dita normal, também pode haver aqui alterações na concentração de sódio que podem levar a desorientações, a alterações e a alguns sintomas facilmente observáveis, ok? Temos pancreatites, também podem levar, peritonite também pode levar, que é realmente aqui inflamação da cavidade abdominal, que é o peritoneu, não é? Que é a cavidade onde se encontram os nossos órgãos abdominais, não é? E algo que também foi dito anteriormente, realmente os vômitos é algo que é mais normal acontecer, não é? A pessoa tem uma gastroenterite, por exemplo, ou uma gastrite só, e a pessoa abusa um bocadinho ali no álcool, não é? É uma defesa do organismo, caso não saibam, quem bebe muito álcool e fica bêbado, não é? Pode também... um dos sintomas é realmente o vômito, não é? A pessoa vomitar. É uma tentativa do organismo eliminar o álcool que ainda existe, possa existir no estômago, para minimizar o seu impacto negativo no organismo, ok? Embora o álcool seja logo absorvido na própria mucosa do estômago, portanto, tem esse efeito perverso. Os sintomas são vários. Alguns são parecidos com outras baixas de eletrólitos ou alterações de outros eletrólitos ou minerais, como o potássio, como o cloro, mas os que se associam mais aqui à baixa de sódio, à dita hiponatrémia, é realmente aqui, por exemplo, disfunção do sistema nervoso central. O que é isso? É realmente a pessoa ter alterações até de movimentos involuntários, pode acontecer por baixa de sódio, ter uma desorientação brutal. Temos também, na hiponatrémia, pode também ser aqui acompanhada por realmente alguns distúrbios no total de sódio em circulação,
e pode haver realmente aqui ocorrer sinais de depleção de volume e sobrecarga de volume. Os sintomas também são mais graves no caso da hiponatrémia do início rápido. Se for uma hiponatrémia muito rápida, um descontrole muito rápido, claro que os sintomas também se vão agravar e não vão ser uns sintomas graduais, em que a pessoa normalmente vai à urgência, explica os seus sintomas, são observados, normalmente são pessoas idosas, as pessoas, os técnicos de saúde já têm olho clínico e percebem logo o que é, às vezes sem fazer nenhum tipo de análise, mas terão que a fazer para saber os níveis de séricos, né? Plasmáticos de sódio, para depois tentar compensar esse mesmo sódio, mas já falaremos disso um pouco mais à frente nos tratamentos depois que se fazem, está bem? Podem também ser discretos. Os discretos normalmente associam-se aqui a alguns lapsos mentais, não é? Algumas alterações até da personalidade, alguma sonolência também pode acontecer, até a letargia, não é? Pode acontecer também aqui alguma letargia e alguma confusão associada a tudo, também já referi há pouco, não é? Portanto, temos aqui alguma noção também disto. Quanto à concentração aqui do sódio, por exemplo, no plasma, cai, por exemplo, para 115, por exemplo, mil equivalentes por litro, pode haver então aqui realmente uma prostração, melhor dizendo, significativa, e até aqui uma hiperreflexia, convulsões, coma, e as convulsões também acontecem muito quando existem aqui ou hipocaliemias, que são baixas acentuadas de potássio, ou hipercaliemias, também pode haver um sintoma como este associado, e em casos extremos, não é, pode levar até à morte. Portanto, o edema cerebral grave pode também ocorrer, principalmente aqui em mulheres que estejam no período da pré-menopausa, derivado também aqui, por exemplo, a uma hiponatrémia aguda. Portanto, isto também pode acontecer. Não esquecendo sempre que este tipo de sintomas e este tipo de patologia, que é realmente a hiponatrémia, pode e é mais frequentemente presente em pessoas, como por exemplo os idosos, desenvolvem normalmente mais sintomas neurológicos que os jovens. Como eu disse inicialmente logo no vídeo de hoje, não se esqueçam disto. O diagnóstico, como é que pode ser feito? Além de o que é observável, que são os dados objetivos, são aqueles que nós observamos, não é? Os profissionais observam, temos os dados subjetivos, aqueles que, principalmente os familiares, ou o próprio doente, se tiver capacidade para, nos diz, ok? Normalmente é diagnosticado, então, e é mais facilmente diagnosticada, e de uma forma, é uma forma também de aferir, não é? Mais específica e mais fidedigna através de uma análise aos níveis do sódio, ok? Que é feita através de um ionograma simples. E podemos também terminar de uma causa mais complexa, e quando isso acontece é óbvio que temos que realmente ver que tipo de fármacos a pessoa faz, comparar com os distúrbios que a pessoa tem no presente, no momento da procura ou da fase mais aguda, não é? Para perceber aqui se os medicamentos que a pessoa está a tomar podem estar também a causar este tipo de situação, ok? Podemos fazer exames, além dos exames ao sangue, né, das ditas análises laboratoriais ao sangue, podemos também fazer análise à urina, de forma a avaliar aqui também a quantidade de líquido do corpo, a concentração de sangue e até alguns elementos na urina que nos podem também ajudar a perceber melhor aqui e a fazer de uma forma mais fidedigna este diagnóstico. Portanto, temos aqui também a nível de tratamento, como eu falei anteriormente, o tratamento normalmente da hiponatrémia, no meu dia-a-dia, normalmente esse tratamento, quando é uma hiponatrémia que seja significativa, esse tratamento pode ser feito e deve ser feito de uma forma não de choque, porque também temos que ver que são pessoas que têm uma certa idade e essas pessoas também têm, a maior parte delas, insuficiência cardíaca. Se nós vamos dar, por exemplo, 1 litro de soro nessas pessoas, mesmo que seja diário, e temos um soro, isto são pormenores técnicos, mas temos um soro que é isotónico, ou seja, que é, por exemplo, um soro que é 0,9%, não é? A concentração, não é? Desse sódio, o que é que acontece? Que é isotónico, ou seja, que é um soro equilibrado, não é? Equilibrado. Nós, quando temos hiponatrémias graves, temos que aumentar essa concentração de sódio nesse soro. Portanto, normalmente pomos mais 20% de sódio diluído nesses 0,9%. E o que é que acontece? É um sódio que é feito durante um dia de forma lenta
para não subcarregar, não é, a parte cardíaca dessas mesmas pessoas que já têm problemas. Portanto, não pode ser feito de qualquer maneira, não pode chegar ali, fazer ali uma perfusão de um NaCl, que é um cloreto de sódio, de uma forma abrupta, que pode levar realmente ali um edema agudo do pulmão, que a pessoa não tem capacidade para excretar, e também tem problemas muitas vezes renais, não é? Para excretar esses mesmos líquidos e que haja ali então um equilíbrio, não é? E vai levar a um edema agudo do pulmão. Portanto, mais tarde ou mais cedo, tem que haver aqui incidir sobre o que nos está aqui a afetar a saúde da pessoa, mas não esquecendo que a pessoa tem toda uma história de outras patologias crónicas que têm que ser postas em cima da mesa e têm que ser avaliadas, não podemos esquecer isso, está bem? Portanto, hiponatremia pode levar então e ser tratado realmente também por restrição hídrica. O que é que pode acontecer? A pessoa também pode ter uma hiponatremia, não é? E tem uma hiponatremia, ou seja, baixa de sódio. Se nós vamos estar a fazer com que a pessoa também haja aqui uma ingestão de líquidos abundante, vai fazer com que haja uma hiponatremia ainda maior, porque vamos diluir ainda mais o sódio, não é? Vamos aumentar a quantidade de líquidos no organismo e diluir muito mais o sódio ainda no organismo. Portanto, vai haver aqui alterações no soluto também. Portanto, temos de ter aqui atenção a este tipo de situações e é uma coisa simples, é fazer com que haja aqui, por exemplo, uma restrição de líquidos. Também é outra das coisas que se pode fazer. Portanto, se há aqui um diurético ou outro medicamento que está aqui a influenciar também aqui essas alterações e esta baixa de sódio, temos que tentar aqui reduzir talvez aqui a dose do diurético, portanto reduzimos a dose desse diurético ou até mesmo podemos suspender ou então substituir por outro diurético, seja um diurético que poupe mais aqui a excreção do sódio, ou seja, o que é mandado fora, o sódio quando urinamos também sai sódio, não é? Vamos eliminando sódio, vamos eliminando outros eletrólitos, entre eles o potássio também, não é? E há medicamentos que minimizam essa eliminação desses mesmos eletrólitos, desses mesmos minerais. Portanto, pode haver necessidade de suspender ou de fazer uma troca por outro tipo de diuréticos que acaba por poupar aqui também esta situação. Por exemplo, se a causa for outra doença, também pode ser uma causa não idiopática, mas de outra doença, né? E então sabermos o que é, tentarmos perceber o que é e tentar equilibrar aqui a balança, que muitas vezes não é fácil quando as pessoas têm N, uma certa idade têm N doenças crónicas, ok? Torna-se difícil. Também pode haver aqui, além do que eu falei há pouco, que é o tratamento endovenoso com uma carga de sódio mais elevada para fazer com que os valores rapidamente se elevem para valores do mais perto possível do dito normal, não é? Não se esqueçam, aumentar o sódio de uma forma abrupta, além do que eu referi anteriormente da parte cardíaca, a tal situação cardíaca, não se esqueçam, pode levar aqui a resultar em lesões cerebrais graves e que, como devem calcular aí desse lado, podem ser permanentes, podem não haver depois uma regressão dessas mesmas lesões, ok? Portanto, temos que ter muito cuidado, são coisas complexas e não são coisas nada fáceis muitas vezes de fazer, ao contrário do que as pessoas pensam. Algumas pessoas, sobretudo aquelas com um síndrome de secreção inapropriada da hormona antidiurética, a tal hormona que eu falei há pouco, não é? Pode haver aqui necessidade de um tratamento mais prolongado desta hiponatremia. Pode não ser algo que seja tratado hoje, mas ser algo que tenha que ser faseado e vai sendo tratado ao longo de vários dias e até semanas e até mais às vezes. Portanto, sabemos então, as cápsulas de sal podem ser usadas por pessoas com hiponatremia crónica, por exemplo, leve ou a moderada. Portanto, há vários medicamentos disponíveis para tratamento. Depende aqui um pouco da causa da hiponatremia, não é? E da quantidade de líquido que a pessoa tem no corpo, não é? E realmente tem a ver também com as doenças que ela possa ter crónicas. Prevenção é sempre para mim, mais importante. Como vocês sabem aqui do nosso canal, já sabem que a prevenção é sempre o mais importante, de forma a evitarmos aqui estes constrangimentos, internamentos, entre outras questões, e até às vezes a morte. Atenção, né? Pode levar a este ponto. Portanto, tratar corretamente a causa é um fator muito importante. Portanto, para isso temos que seguir realmente aqui o tratamento, né? E realmente perceber aqui
se está a contribuir ou não, o que é que está a contribuir aqui para acontecer esta hiponatremia. Como, por exemplo, a doença de Addison tem que se tratar, não é? Tem que se tentar tratar isto, senão vai voltar a acontecer, não é? E podemos ajudar aqui a prevenir então este baixo teor de sódio no sangue, se houver aqui realmente uma prevenção e tentar perceber a causa desta hiponatremia. Devemos estar atentos sempre, se tiver, por exemplo, uma condição médica que aumenta o risco de hiponatremia, lá está, e se tiver a usar medicamentos diuréticos, temos de estar sempre atentos realmente aqui a alguns sinais, alguns sintomas típicos, e isto deve ser dito pelo profissional de saúde se a pessoa teve, por exemplo, agora um internamento por uma hiponatremia. Quando a pessoa estiver alta, temos que falar com a pessoa, com os familiares, se a pessoa não tiver essa capacidade, não é? Com os familiares, os cuidadores, também, informais, para perceber e para as pessoas também ficarem elucidadas desta situação. Ou seja, tenha atenção se aparecerem determinados sintomas, determinados sinais, edemas, por exemplo, inchaços nas pernas, alguma desorientação, e se a pessoa já teve, a pessoa ficar mais prostrada, se a pessoa não responder ao estímulo verbal, ao estímulo até muitas vezes já tátil, não é? A pessoa está alertada, portanto vai ser mais fácil perceber, de uma forma mais precoce, se aquela pessoa que passou pela hiponatremia, né, que teve internado e tudo, está a sofrer novamente de hiponatremia brusca ou abrupta. E a pessoa, se estiver desperta para isto, com certeza vai procurar ajuda de uma forma muito mais célere do que ao caso não esteja. As pessoas que realmente têm algum tipo de exercício físico que seja intenso, algumas atividades físicas intensas, devem sempre beber bastante água. Não se esqueçam disso, porque um dos fatores é realmente aqui a pessoa, a sudação, a sudorese, que é nada mais do que a transpiração. A pessoa, com certeza, todos nós já provamos só do nosso suor, ou ao limparmos às vezes, ou coisa do género, e deparamos com algo que é muito, tem muito sal, não é? Que é salgado, não é? É porque, durante a transpiração, nós perdemos muito sódio. Pelos nossos poros, pela nossa transpiração, que é um meio que o nosso organismo tem para arrefecer o nosso corpo, visto que havendo uma atividade física mais intensa, também nós ficamos cheios de calor e há um aquecimento do nosso organismo, o metabolismo aumenta, não é? Leva a um aquecimento, não é? E de forma a arrefecer o nosso corpo e não saltarmos aqui para temperaturas que podem levar à nossa morte, como 40, não é? Graus, e às vezes fazemos exercícios que não devemos fazer em climas quentes, não é? Que ainda leva a mais a transpiração. Essa transpiração não é mais do que uma forma, através da evaporação, de arrefecer o nosso organismo. Há que beber muita água para repor esses mesmos fluidos que são perdidos através do suor. Portanto, isto também é algo que deve ficar presente desse lado, para evitar também aqui, depois vai haver com certeza aqui uma baixa de sódio que é perdida através desta sudação. Se a pessoa for uma pessoa saudável, normalmente acaba por haver aqui um equilíbrio e uma recuperação, uma capacidade, uma resiliência, que se usa muito esta palavra agora, uma capacidade de adaptação, e o organismo a todo minuto, a todo segundo, a todo milésimo está numa constante adaptação ao meio externo, não é? Para tentar que haja aqui uma homeostasia, não é? Esse equilíbrio. Nas pessoas mais idosas, com algumas patologias já de base, que não ajudam também neste normal regular destes eletrólitos, destes minerais, é muito mais difícil, portanto, é muito mais difícil. Portanto, hoje foi o que vos queria deixar, portanto, já sabem que, por norma, todos os sábados estamos aqui para mais um vídeo no canal Cuidar Mais Saúde, não se esqueçam, e, como é óbvio, deixem o vosso like, subscrevam o canal, e nas redes sociais podem partilhar também, que eu agradeço, subscrever o canal é sempre uma mais-valia também, para chegar a outras pessoas, e também o toquezinho no sininho para receberem então a dita informação sempre que há um vídeo novo. Eu agradeço uma vez mais estarem desse lado, como sempre. Já sabem, sou o Tiago Mota e tento estar aqui todos os sábados com um vídeo novo, nem sempre é possível, para trazer alguns assuntos mais complexos, trazê-los de forma mais clara para vós que estão aí desse lado. Uma vez mais, obrigado.
pela vossa companhia e até lá.